Amém. No livro de Daniel, no capítulo 11, versículo 32, Daniel diz: um povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Ou então, em outra versão diz: o povo que conhece o seu Deus se levantará firmemente. Esse é um versículo extremamente violentado em quase todas as vezes que você ouve mensagens a respeito. Um povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. A pessoa diz: você está precisando de quê? Qual é a sua luta? Essa mesma mensagem em qualquer texto, não é? Qual é o seu problema? Você vai levantar e fazer proezas porque essa barreira do emprego, essa barreira da saúde, essa barreira. Isso é mentira, não é? E esse texto não escapou a essa mentira como grande parte dos textos. A questão é sobre o que Daniel estava dizendo quando disse que um povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Que proezas são essas? Qual era o contexto de Daniel? E por que ele diz, em outra versão, que esse povo se levantará firmemente por conhecer Deus? O que me levou a lembrar, não é? Ele está falando sobre conhecer Deus, conhecer Deus. Nós vivemos numa época de escuridão no que diz respeito a conhecer Deus. O que Paulo falou para os gregos, Paulo pode falar para a igreja dos nossos dias. É o Deus desconhecido. Mas tem havido um certo avivamento no interesse de muitas pessoas a verdades centrais, as doutrinas fundamentais da palavra de Deus. Nós podemos dizer que há um vento de avivamento, há um interesse sobre as doutrinas da reforma, as doutrinas da salvação, mas mesmo entre esses que não são a maioria, não são a minoria no mundo, onde está havendo esse despertamento, grande parte disso é inócuo, é sem valor. Nós precisamos descobrir que conhecimento a Bíblia fala a respeito de Deus. As igrejas e a igreja precisa inculcar, encher a mente dessa geração de jovens da verdade de Deus. Eu acho a igreja muito engraçada. A igreja, muitas pessoas que eu conheço, pastores, eles dizem: os jovens, nós temos que dar a eles algumas coisas assim que os motivem, alguns divertimentos. Eles acham que os jovens são capazes de aprender tudo: física, química, filosofia, física quântica, menos a palavra de Deus, não é? O jovem é capaz de aprender qualquer coisa. A ciência é mais complexa. Ninguém diz: não ensina não, porque esse pessoal não consegue. Mas a palavra de Deus, a juventude é tratada como retardada, não é? Isso me faz lembrar de um jovem de 20 anos de idade, que em 7 de janeiro de 1855, pregou seu primeiro sermão como pastor em Londres. 20 anos de idade, Charles Haddon Spurgeon. E ele pregou em Malaquias 3,6, que diz: porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Aquele jovem pastor de 20 anos de idade, na sua primeira mensagem, na grande cidade de Londres, resolveu pregar sobre a imutabilidade de Deus. Quantos jovens você conhece que podem falar 5 minutos sobre a imutabilidade de Deus? Velhos. Quantas pessoas que estão na igreja há anos e anos podem falar meia hora sobre a imutabilidade de Deus? Mas aquele jovem de 20 anos pregou um sermão maravilhoso. Seu primeiro sermão diante de uma igreja na qual ele estava chegando, e ele disse assim, no início do seu sermão: já foi dito por alguém que o estudo adequado da humanidade é o próprio homem. Não me oponho à ideia,
mas creio ser igualmente verdadeiro que o estudo correto dos eleitos de Deus é Deus. O estudo apropriado ao cristão é a divindade. A mais alta ciência, a mais elevada especulação, a mais poderosa filosofia que possa prender a atenção de um filho de Deus é o nome, a natureza, a pessoa, a obra, as ações e a existência do grande Deus que nós chamamos de Pai. Nada é melhor para o desenvolvimento da mente que contemplar a divindade. Trata-se de um assunto tão vasto que todos os nossos pensamentos se perdem em sua imensidão, tão profundo que nosso orgulho desaparece em sua infinitude. Podemos compreender e aprender muitos outros temas derivados deles, certa satisfação pessoal e pensando enquanto seguimos nosso caminho. Olhe, sou sábio. Ou seja, quando nós estudamos outras coisas, nós podemos pensar, nós somos sábios, nós somos grandes, mas ele continua, mas quando nós chegamos a essa ciência superior, e descobrimos que o nosso fio de prumo não consegue sondar sua profundidade, e que nossos olhos de águia não podem ver a sua altura, nos afastamos pensando que o homem vaidoso pode ser sábio, mas não passa de um potro selvagem, exclamando então solenemente, nasci ontem e nada sei. Nenhum tema contemplativo tende a humilhar mais a mente que os pensamentos sobre Deus. Ao mesmo tempo, porém, que este assunto humilha a mente, também expande. Aquele que pensa com frequência em Deus terá a mente mais aberta que alguém que apenas caminha penosamente por este estreito globo. O melhor estudo para expandir a alma é a ciência de Cristo, e este crucificado, e o conhecimento da divindade na gloriosa Trindade. Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade infinita. Ao mesmo tempo que humilha e expande, esse assunto é eminentemente consolador. Na contemplação de Cristo existe um bálsamo para cada ferida. Na meditação sobre o Pai há um consolo para todas as tristezas, e na influência soberana do Espírito Santo há um alívio para todas as mágoas do mundo. Você quer esquecer sua tristeza? Quer livrar-se dos seus cuidados? Quer livrar-se dos seus temores, das suas ansiedades? Então vá e atire-se no mais profundo mar da divindade. Perca-se na imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas da tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, que a meditação piedosa a respeito da divindade. Para este assunto, chamo a atenção de vocês nesta manhã. Essa foi a introdução do sermão de Spurgeon com 20 anos de idade. Há mais sabedoria nesses primeiros minutos da pregação de Spurgeon do que de muitas pessoas depois de 50 anos de evangélico. Hoje nós achamos que quem tem 20 anos de idade sequer pode conhecer essas doutrinas mais profundas. Nós somos uma geração de anões, sabe? Lá estava ele, 1855, início do ano, começando o ministério mais espetacular que esse mundo já viu. Apesar de todos os enganos, como eu disse, há um renovado interesse pelas verdades da reforma. Daniel disse, aquele povo que conhece Deus se levantará e fará proezas. Qual é a sua expectativa nesta noite? Qual é a sua expectativa quando você vem para um culto? Qual é a sua expectativa quando você vai para a Bíblia? Grande parte dessa minoria que tem se interessado por essas doutrinas gloriosas tem procurado adquirir um conhecimento teológico como um fim em si mesmo. À medida que eles conhecem e falam sobre a graça de Deus, eles viram mais mundanos a cada ponto, a cada instante, cada vez mais parecido com o mundo. Aproximar-me da palavra de Deus, estudar ela com motivo ou desejo de saber as respostas, é um caminho direto para o que nós chamaríamos de auto-engano complacente.
o que trouxe vocês aqui nesta noite, o que trouxe vocês, o que faz vocês se voltar para a palavra de Deus hoje, pode ser nada mais do que um auto-engano complacente. Essa é a realidade. Não pode haver nenhuma saúde espiritual sem a doutrina certa. Nunca diga que alguém que não conhece a verdade está vivendo corretamente e bem com Deus. Isso é impossível. Sem a verdade, nós não temos nada. Mas o que a Bíblia afirma para nós, que se você conhecer a verdade e buscar conhecer mais a verdade com os propósitos errados, você vai avaliar as coisas segundo um padrão falso, e isso vai ser tão mortal para a sua vida espiritual quanto a ignorância daqueles que não conhecem nada. Alguém dirá: mas pastor, a Bíblia não diz que o desejo natural de um homem regenerado não é a palavra de Deus, conhecê-la. É verdade. O Salmo 119, por exemplo, não diz: ensina-me os teus decretos. Ele não diz: abre os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. O Salmo 119 não diz: como eu amo a tua lei. Não diz: como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mas que o mel para a minha boca. Não diz: dá-me discernimento para compreender os teus estatutos. Versículo 12, 18, 97, 103, 125. É verdade, é isso que o salmista diz, é isso que esse capítulo maravilhoso, maior da Bíblia, que é todo dedicado ao amor à palavra, mostra. Sabe, essa é a verdade. Os filhos verdadeiros de Deus têm o anseio pela palavra, mas não é verdade, sabe, que isso deve trazer para nós esse amor à verdade como prova do novo nascimento, como diz 2 Tessalonicenses 2,10, é verdade. Então, eu me alegro quando vejo jovens, velhos, sendo avivados por essas verdades, mas nós temos que olhar se isso é conhecimento de Deus, conhecimento de Deus. Essa igreja tem que olhar isso, eu tenho que olhar isso, sabe? Porque você pode se reportar ao Salmo 119, e você vai ver que o interesse do salmista não é obter conhecimento teórico de Deus. Ele não estuda a palavra, ele não sentava para ouvir, ele não fazia o que vocês estão fazendo aqui nesta noite, ele não discutia na internet para obter um conhecimento teórico de Deus. Não é o interesse dele. Ele ama a palavra. Quanto eu amo a tua lei, porque ele está cheio de um desejo prático. O desejo supremo dele era conhecer e se deleitar em Deus. Ele considerava o conhecimento de Deus não um fim, o conhecimento dessas verdades, mas um meio para se deleitar e ser conformado a tudo que Deus é. Ele queria entender a verdade divina não como um fim em si mesmo, mas para que a vida dele pudesse ser transformada e ele pudesse corresponder a esta verdade numa vida que honrasse Deus em todas as coisas. Então observe a ênfase nos primeiros versículos 1, 2 e 5, como são felizes os que andam em teus caminhos. Você vê, o interesse dele não era só quanto eu amo a tua lei, como eu amo a tua palavra, como ela é maravilhosa, não. Felizes, bem-aventurados são os que andam em teus caminhos irrepreensíveis, que vivem conforme a tua lei. Como são felizes os que obedecem a tua palavra de todo o coração, o buscam. Como são felizes os que te buscam de todo o coração. Quem dera fossem firmados os meus caminhos na obediência completa da tua palavra. Você vê qual é o interesse dele? O interesse dele na Bíblia é: eu quero ser obediente, eu quero obedecer de todo o meu coração, eu quero ser moldado por ela, eu quero viver por ela. Ele estava interessado na verdade, ele estava interessado na ortodoxia, ele estava interessado no ensinamento bíblico correto. Como eu disse, sem ensinamento bíblico correto, as pessoas estão na escuridão, mas ele não se interessava nisso como um fim em si mesmo, mas um meio prático de aperfeiçoamento da sua vida, da transformação da sua vida, cada dia, pelo poder de Deus.
Ou seja, sua preocupação era conhecer Deus, servir Deus, agradar a Deus, se deleitar em Deus, cuja verdade ele procurava entender em cada reunião como essa, em cada momento em sua casa, em cada momento diante de Deus. Essa deve ser nossa atitude. A questão é se essa é a atitude. Discutir a verdade, não é? Gostar de saber que nós sabemos a verdade e podemos corrigir os erros. Nosso objetivo deve ser expandir nosso conhecimento, não apenas as doutrinas dos atributos de Deus, mas o conhecimento do Deus a quem esses atributos pertencem. O próprio Deus que se revela, já que Ele não é só o tema do nosso estudo, Ele é o nosso ajudador na tarefa. Ele, na verdade, é que opera em nós o querer e o realizar, segundo o seu propósito. Então, quando estudamos a palavra de Deus, quando estamos como uma noite como essa, nós devemos procurar ser conduzidos por Deus. É por isso que nós nos preparamos para o culto. O pastor se prepara horas e horas e horas para estar no culto, e cada um dos membros se preparam horas para estar no culto também. Eles não fazem, não estão indo cultuar a Deus como devem, de fato estão indo para a igreja como as pessoas estão indo para o cinema, para o teatro. A revelação nos foi dada com esse propósito e devemos usar com essa finalidade. Nós devemos meditar sobre a verdade, meditar sobre a verdade. Como nós faremos isso? Como eu posso transformar o meu conhecimento sobre Deus num conhecimento de Deus? Não é? O conhecimento que Daniel estava falando. Como? A regra é simples, mas rigorosa. E se tudo que você faz é estudar de manhã aqui, estudar de noite aqui, ver um sermão na internet, escutar uma coisa, então você não entendeu. Nós devemos transformar cada verdade aprendida em um assunto de meditação diante de Deus. Ou seja, você deve chegar em casa essa semana, até o próximo culto, pegar todas as verdades que você aprendeu e meditar diante de Deus. E conduzir, sabe, a Ele em oração e louvor. E pegar aquela verdade, olhar para a sua própria vida e diante de Deus olhar como aquilo tem mudado ou não, como a sua vida está indo na direção daquilo ou não, onde você está. As pessoas têm alguma ideia, infelizmente eu tenho que falar assim, né? As pessoas têm alguma ideia do que é oração, mas cada vez menos ideia do que é meditação, sabe? Ela é uma arte esquecida em nossos dias. O salmista diz: eu meditarei a teu respeito. O povo de Deus, o povo cristão, sofre dolorosamente por ignorar completamente o que é meditar, 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 meditar. Meditar é um ato de trazer às nossas mentes as várias coisas conhecidas sobre os procedimentos, sobre as peculiaridades, os propósitos e as promessas de Deus. É nós sentarmos e pensarmos nos procedimentos de Deus e pensarmos em nossas vidas em relação a Ele. É pensar, é se deter naquilo, é olhar, é examinar, é aplicar a própria vida, é ver se a vida está indo naquela direção, se aquela verdade está realmente tirando aquelas coisas, aqueles obstáculos. Ou seja, a meditação é a atividade do pensamento santo, consciente de se estar presente diante de Deus, sob seus olhos, com sua verdade, com o auxílio de Deus, por meio da comunhão com Ele, por meio da habitação do Espírito Santo. O propósito da meditação é abrir nossa visão espiritual para nós mesmos, nosso coração, nosso procedimento. É um modo de nós falarmos conosco mesmo a respeito da verdade que nós ouvimos. Se depois de cada sermão, se depois de cada estudo, nós não fazemos isso, essas coisas não têm nenhum valor. Mesmo que você tenha decorado todo o sermão e saiba repetir tudo. Meditação é um meio de raciocinar consigo mesmo, em ocasiões do dia a dia, em como aquilo que você está vivendo está ou não de acordo com aquelas coisas que você tem escutado e aprendido. É um claro entendimento do poder da graça de Deus, não só de tirar a culpa do meu pecado,
mas de me tirar, me libertar da tirania do pecado, me fazendo alguém capaz de entender que o Evangelho é o poder de Deus para uma nova vida, me encorajar, me tranquilizar, me confortar, me fortalecer. É isso que Spurgeon salientou naquele primeiro sermão. Ele disse: pensar, mergulhar no vasto oceano de Deus nos humilha, ao mesmo tempo nos encoraja, ao mesmo tempo nos mostra como nós somos pequenos, ao mesmo tempo nos dá, é isso. Ele só tinha 20 anos de idade, mas ele sabia o segredo de conhecer Deus. Spurgeon não é só admirável porque ele tinha um grande conhecimento sobre Deus. Nem os puritanos, nem os reformadores, nem o apóstolo Paulo. Olhe para Paulo. Ele não é admirável porque ele tinha uma mente brilhante, conhecendo sobre Deus. Ele era um homem em chamas. Ele era consumido pela verdade, pela paixão por Cristo. É isso. Eu estava lendo de alguém andando com um certo homem que, por causa do seu compromisso inabalável com Deus, na sua carreira profissional ficou para trás. Perdeu. E por causa desse compromisso, perdeu seus bens, perdeu sua vida, seu sucesso, perdeu sua empresa. E estava conversando com outra pessoa a respeito disso. E ele disse assim: mas isso não tem importância. Não tem importância. Porque eu conheci a Deus e eles não conheceram. Isso é maravilhoso. Sabe? Isso deve ficar gravado na nossa mente. Deve fazer nós pensarmos: esse homem conhecia Deus. Ele olhou as pessoas que, por não amarem a Deus, puderam ir em frente, ganhar e vencer neste mundo. E ele disse: olha, não tem importância de eu ter perdido. E eles, porque eles não conhecem Deus. Isso não tem a menor importância, essas coisas que foram perdidas. Isso é experiência. Se nós formos sinceros, se nós enfrentarmos nossos corações, nós vamos ter que admitir que muitas vezes nós não podemos falar isso. Afirmamos, sabe, que podemos contar uma história de conversão, dizer que conhecemos Deus, porque isso é o que se espera que os evangélicos digam. Mas, no entanto, sem poder dizer o que esse homem disse, nós não temos conhecido Deus. Eu duvido que a maioria das pessoas que se dizem cristãs sequer tenham se aproximado de uma experiência assim. Poucas pessoas podem olhar para as decepções do passado, para as perdas, as tristezas do presente, e olhar para elas, como eu estava falando sobre dinheiro há poucos minutos, como coisas irrelevantes, e pensar: perto do conhecimento de Deus, essas coisas não têm nenhuma importância, sabe? Mas nós não amamos isso, nós amamos essas perdas que esse homem perdeu de cruz. Essa é a minha cruz. Para viver com Deus eu tenho sofrido tanto. Minha juventude está vindo pelo lixo. Estou conseguindo, mas você vê, há uma frieza, é um estoicismo. O cara é um estoico, o cara está sofrendo, está perdendo. Ele pensa: viver para Deus é muito difícil. Perdi as coisas. Ora por mim, irmão. Tá difícil demais, servir a Deus está difícil demais. Meu ambiente do meu emprego, servir a Deus é muito difícil, porque eu estou ficando para trás lá. As pessoas estão sendo promovidas. Eu não estou ficando para trás. Então você vê as pessoas constantemente entristecidas, amarguradas, apáticas, quando elas lembram do que elas perderam. Elas perderam, perdi a juventude, perdi meu carro, perdi o emprego, perdi aquilo outro. Perdi a diversão. Então, tudo que essas pessoas têm é um estoicismo frio. Não há uma alegria indizível e cheia de glória. É isso como 1 Pedro 1,8 diz. Nossos amigos olham para nós e dizem: pobre coitado, né? Pobre alma.
está perdendo a vida. Esse cara não se diverte. Jovem, a mulherada por aqui, está jogando a vida no lixo. E a gente com aquela cara de que é verdade. Verdade, queridos. Sabe? Eles têm pena de nós. Os caras estão perdendo tudo. Olha, só podia ter avançado na carreira. Olha o que ele fez. Com essa coisa de viver para a glória de Deus. E a gente com aquela cara. Essas pessoas têm uma tendência, então, de fazer o papel de mártir. Porém, isso não tem lugar no coração das pessoas que conhecem Deus. Os mártires não se faziam de mártires. Era isso que impactou o mundo. As pessoas não conseguiam entender a alegria indizível e cheia de glória. Eles estavam dizendo, não tem importância. Não tem importância. Eles nunca ficavam preocupados. O que eu poderia ter sido se eu não tivesse abraçado o Evangelho? Sabe? Onde eu chegaria? Paulo não estava na prisão pensando, que cargos eu ocuparia entre os judeus se eu não tivesse encontrado Jesus no caminho de Damasco? Que figurão eu não seria? Ele nunca pensou nisso. As pessoas que conhecem Deus nunca pensam nas coisas que perderam. Eles só conseguem ver uma coisa: ganho, eu ganhei. Não importa, eu conheci. Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, considerei por perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo, e ser encontrado nele, e conhecer Cristo. Filipenses 3, 7-10, quando Paulo diz que considera tudo que ele perdeu esterco, você vê, ele não está se fazendo de mártir. Ele está dizendo, ore por mim, eu perdi tanta coisa, minha família me abandonou, os judeus me odeiam, os romanos nem podem ouvir falar de mim, lá as pessoas me chamam de feio, fraco, doente, dizem que meu discurso é desprezível, estou me tratando com psicólogo, estou com baixa autoestima, estou frequentando a reunião ali, uma corrente para ver se eu melhoro. Não conhecem Deus, é o que a Bíblia diz. Paulo diz, considera esterco. Quando ele diz isso, ele não está só falando que aquilo que ele deixou para trás não tem valor, porque às vezes nós nos concentramos só nisso. O que ele está dizendo é que aquilo não permanece na sua mente como uma ideia de perda. Ele não fica anos depois lembrando daquilo. Sabe, quanto tempo você gasta pensando no esterco do ano passado? Diz para mim, sinceramente. Você se sente um mártir porque tu deu a descarga e o esterco foi embora? Tu fica deprimido por causa disso? Um ano depois, quanto esterco já foi embora na minha vida? Paulo está dizendo isso, não é só que aquilo não tinha valor, é que nunca mais não se sente saudade de esterco, não se sente miserável por causa do esterco que foi embora, não se acha que perdeu a vida por ter perdido esterco, nunca mais nós pensamos nisso, é isso que ele está dizendo. Não se passa sonhando nostalgicamente com o esterco. Quando a pessoa diz, o que eu perdi, mas aquilo que ficou para trás, Deus tem misericórdia, aquilo. Não é esterco. Não se pensa assim a respeito de esterco. É isso. Esse é um conhecimento retórico. Quando as pessoas dizem, as pessoas fazem perguntas, estão ali dizendo que estão empolgadas com as doutrinas da graça, fazem as perguntas mais absurdas. A verdade que eles conhecem nunca se tornou conhecimento de Deus, é isso. Então aquelas pessoas podem ter um conhecimento ortodoxo, isso já é muito no mundo em que, numa época, numa geração em que a igreja não tem conhecimento de nada, mas essa capacidade de poder explicar o Evangelho com clareza, discutir algumas doutrinas, não quer dizer nada, até que nós chegamos a um conhecimento de Deus, mediante a Cristo nosso Senhor.
Um conhecimento dessa forma, que traz alegria, liberdade de espírito, desejos de viver para Deus, anseios por Deus, tira de nós a síndrome de mártir. Esse conhecimento de Deus vale mais do que uma tonelada de teorias, sabe? E eu quero salientar duas coisas. As pessoas podem conhecer muito a respeito de Deus, vamos esquecer o grande parte que não conhece nada. Mas as pessoas podem conhecer muito sobre as doutrinas de Deus sem conhecer Deus. Essa é a verdade triste. E a maioria das pessoas nunca pensa nisso realmente. Elas participam de um culto como esse, ouvem a verdade, sabem que aquela é a doutrina certa e pronto, vão para casa e vivem a vida. Descobrimos que em nós há um interesse profundo pela teologia certa, mas que é como um passatempo. Lemos livros, ouvimos, mas é só isso. Participamos de estudos, escrevemos artigos, damos opiniões na internet, confrontamos aqueles que ensinam coisas erradas, falamos sobre a graça, nos tornamos mestres, árbitros da ortodoxia, nossos amigos nos pedem opinião. O que quer dizer essa doutrina? Eu acho tão confuso, e a gente se acha um mestre por entender aquilo, e aquele pobre coitado não entendia. E nós pensamos, esse cara não conhece as doutrinas da reforma, doutrina da graça, coitado. Conhecer isso é bom, sem isso nós não chegamos a lugar nenhum. Entretanto, esse interesse, sabe, não é o mesmo que conhecer Deus. Não é o mesmo que conhecer Deus. Você pode saber tudo que Calvino sabia a respeito de Deus. Não é difícil, é só você ler tudo que Calvino escreveu. Poucos homens conheceram tanto Deus. Tudo que ele conhecia sobre Deus, você pode conhecer, todos os livros estão aí. Depois que você lê tudo, estudar, você vai saber tanto quanto Calvino. Você vai poder dizer, eu sou um verdadeiro Calvino. Não tem nada que Calvino soubesse que eu não sei também. Você pode. Se tu estudar as obras dele com diligência, cedo ou tarde, você vai conhecer tudo que Calvino conhecia, tudo que Lutero conhecia, tudo que Jonathan Edwards conhecia, tudo que Spurgeon conhecia. Contudo, durante todo o tempo, ao contrário dessas pessoas, você vai saber muito pouco a respeito de Deus. E a segunda coisa, você pode saber bastante sobre piedade, sem ter o conhecimento de Deus. Isso depende dos sermões que você ouviu, dos livros que você leu, do pastor que você ouviu pregando. Então, você vai ter opiniões certas sobre como orar, como testemunhar, como ler a Bíblia, como ser um jovem cristão, um velho cristão, uma mulher cristã, um homem cristão, e só, né? E tornar-se consagrado, levar as pessoas para Cristo. É possível aprender toda a vida piedosa de segunda mão, e só. Você pode adquirir algum conhecimento de como agir em determinadas situações. Entretanto, isso não é conhecer Deus, não é? Então nós temos que voltar ao ponto onde nós começamos, não é? Esse é o caso. Nós podemos dizer nesta noite, com simplicidade, com franqueza, diante de Deus, não é? Não por ser o nosso dever, nem ser as palavras certas, nós podemos dizer que os prazeres que nós não tivemos, como jovens, como adultos, como velhos, e os desprazeres que nós tivemos, pelo fato de sermos consagrados a Cristo, não nos afetam, não nos causam tristeza, não faz a gente ficar se comparando com ninguém no mundo, não nos causam nostalgia, nem saudade, nem síndrome de mártir, nem sentirmos pena de nós mesmos. Se nós conhecêssemos realmente Deus, seria isso que nós estaríamos dizendo. De todas essas coisas, chega,
chega para mim, chega para você, chega de ouvir dos outros, síndrome de mártir por causa da verdade, como se estivesse carregando uma pedra do tamanho de um mundo. Grande parte das pessoas que têm uma ortodoxia melhor, né, conhece alguma coisa, vivem assim, ou então vivem em pleno mundonismo. Dizemos que quando o homem conhece a Deus, sabe, ele não chama cada perda de perda, ele vê nisso tudo um ganho. Esse é esse que o conhecimento produz. Então nós queremos ver 4 coisas nos minutos que temos. Daniel disse, em Daniel 11:32, como nós falamos, o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. É isso que ele diz. Uma outra versão, o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. No contexto, essa definição se inicia no mais. Mais o povo que conhece seu Deus, mais liga alguma coisa. Faz contraste entre a atividade do ser desprezível, do versículo 21, que estabelecerá o sacrilégio terrível. Ele diz, e corromperá com palavras suaves e lisonjas aqueles cuja lealdade a Deus tem falhado. Entende? Haverá palavras de lisonja, corrupção da verdade, que vai, palavras suaves, que vai corromper a lealdade daquelas pessoas que diziam viver para Deus. Vão ser corrompidas pela mentira, pela palavra suave, pelo engano, pela astúcia de manusear as palavras. É isso que nos mostra o que Daniel está falando. Mas quem conhece Deus, no meio desse mundo de falsa, de deturpação da verdade, de palavras doces e lisonjeiras, esse povo se levantará, forte e ativo, porque ele conhece Deus. É sobre isso que ele está falando. Ele se tornará ativo, ele não consegue descansar, ele não consegue tocando a vida, enquanto Deus é desafiado, enquanto Deus é desprezado, enquanto a verdade de Deus é corrompida, ele se levanta com uma vida ativa e santa, que combate isso. Ele se levanta fortemente, ele faz proezas em viver em santidade, em nome de Deus. É sobre isso que ele está dizendo. Você vê o que o conhecimento de Deus faz um homem ativo, diante de todo o engano à sua volta. É isso exatamente que a gente vê. O que Daniel está dizendo é o que ele estava vivendo desde jovem. O livro de Daniel fala sobre as proezas daqueles jovens que conheciam Deus e se levantaram. Eles conheciam Deus e, em consequência disso, se sentiram compelidos. Daniel não era um cara que conhecia Deus e levou a vida. Vou trazer para a Babilônia, sou escravo, o que eu posso fazer? É a vida, eu vou vivendo. Não, ele se levantou, ele se sentiu compelido. Ele está dizendo, o homem que conhece Deus faz isso, ele se levanta e se torna ativo. Isso é que é conhecer Deus. Ele se posiciona ativamente contra as convenções, contra o mundo à sua volta, contra os preceitos da falsa religião, do falso culto a Deus. Daniel, em particular, se mostra incapaz, não é, de se acomodar. Ele sente-se obrigado a desafiar o jeito que o mundo está vivendo, desafiar o erro contra Deus, não defendendo e fazendo uns debatezinhos num grupinho de estudo que ele montou com Sadraque, Mesaque e Abednego para discutir na internet da Babilônia como é que devia ser as coisas. Não, ele se sente obrigado em correr riscos do que se tornar ritualmente impuro, como diz Daniel 1, 8 e 16. O rei tinha ordenado ele se alimentar de determinadas coisas. Ele disse, olha, ele conversou com um chefe dos oficiais, eu sou escravo, o rei pode mandar me matar, você pode ficar bravo, mas eu não vou comer não vou fazer isso.
É isso, se levantará um povo, um homem que conhece Deus, se levanta, se torna ativo. Quando Dario proibiu, sob pena de morte, que fosse feita oração durante um mês a qualquer outro Deus, Daniel pensou, vou orar, vou orar, não vai dar. É isso que ele está dizendo, o povo que conhece Deus, ele é ativo, ele se sente na obrigação de viver para Deus. Ele é consumido pela verdade, ele corre todos os riscos. E ele orava 3 vezes voltado para Jerusalém. Então, quando o rei falou, durante um mês ninguém pode orar para outro Deus, porque agora aqui é só esse Deus aqui, que esse Deus ganhou exclusividade nesse mês. Daniel pensou, ele não pensou, pô, vou perder meu cargo, esse cara vai me mandar me matar. O que tem a orar escondido? Não, ele disse, não, eu vou orar como sempre orei, vou orar na janela. Alguém diria para ele, pô, está maluco, para que isso? Você é fanático, ora lá no canto, ninguém precisa saber, não, eles vão achar que eu não orei, eles vão achar que eu não estou servindo a Deus, pô. Eu não vou desonrar Deus. É isso que significa conhecer Deus, hein? Você vê, o cara não se esconde, o cara não se protege, o cara não pensa, eu vou morrer. Ele é sensível quando o homem afronta Deus, ele é sensível com o falso ensino contra Deus, mas não é algo de debates. A honra de Deus está em jogo, e ele diz, na minha negligência não vai deixar a honra de Deus em jogo, eu vou mostrar a essas pessoas que Deus merece ser honrado, quer pela nossa vida, quer pela nossa morte. E isso faz ele ir adiante, mesmo que ele perca tudo, que ele sofra, que ele seja despedaçado por leões. Essa força não é só uma atitude pública, na realidade ela não começa aí, é óbvio que não. Esses homens conhecem a Deus antes de tudo, eles meditam, eles estão com Deus nas suas casas. A força para viver em santidade no meio do mundo, para reagir publicamente, para não viver com aquela síndrome de Marte, é porque ele conhece Deus, ele tem essa comunhão que fez dele um homem zeloso, ele sabe que existe para a glória de Deus e deve expressar essa glória de Deus nas suas orações. Então em Daniel 9 nós vemos como o profeta, ao entender as escrituras, ele entendeu, Israel tem que voltar. Eu estou lendo aqui, Jeremias disse 70 anos voltar. Daniel diz então no versículo 3, com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinzas. Está vendo? Ele é uma pessoa que ele não pensou assim, Jeremias falou, 70 anos, tem que voltar. Não. Ele começou a fazer jejum, se colocou em pano de saco, disse, Deus, tem misericórdia do teu povo, porque eu estou vendo o teu povo aqui na Babilônia, e eles merecem continuar na Babilônia. Ele disse, um povo continua tão ruim quanto eles eram antes, eles merecem a tua ira, eles merecem que tu abandone eles para sempre na Babilônia, então por favor, tenha misericórdia deles. Você vê, Daniel é um dos que mais ensinam sobre a soberania de Deus. Mas ele não diz, Deus é soberano, se ele quiser ele leva o povo, eu não preciso orar. Ele orou pela restauração de Jerusalém, restaura o teu povo, apesar da indignidade, nós pecamos contra ti, nós continuamos sendo assim. Ele orou com paixão, ele orou com veemência, ele orou com agonia. É um homem que conhece Deus, então ele se levanta. Ele não só leu as escrituras e disse, a Bíblia diz isso, aí vou fazer um debate sobre como o povo vai voltar, baseado no que Jeremias diz. Não, ele começou a orar, a se agoniar, a chorar, a fazer jejum. Faz, Deus, cumpre a tua palavra em nós, nos faça viver isso. É isso. O que ele está dizendo é que o povo que conhece Deus é cheio de uma energia para viver para Deus. Aquelas pessoas que estão sempre, síndrome de Marte, não conhecem Deus. É sobre isso que ele estava dizendo. Se levantam, fazem proezas. Ou seja, quem conhece Deus está cheio do poder, da energia de Deus, do poder de Deus para a vida, que honra a Deus, que glorifica a Deus. Talvez você não esteja em posição de realizar atos públicos contra a incredulidade, a apostasia, porque talvez às vezes a nossa idade, a doença, isso só para alguns, né?
Mas todos nós podíamos estar chorando, com corações em agonia, para que a palavra de Deus se cumprisse. Mas estamos. Se há poucas energia na nossa oração, é porque há pouco conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer tudo que Calvino conhecia, tudo que Lutero conhecia, tudo que Paulo conhecia, mas nós não temos conhecido Deus como eles conheciam. É isso. Em segundo lugar, os que conhecem Deus, Daniel diz, pensam grandes coisas sobre Deus. Foi o que nós vimos na introdução do sermão de Spurgeon. Sabe? Não há espaço aqui para ver tudo que Daniel fala a respeito disso. A sabedoria, o poder, a verdade do grande Deus que comanda a história, os grandes atos de condenação de Deus, de misericórdia de Deus, para com indivíduos, para com nações, para com seu povo, como Deus opera a sua vontade. Em toda a Bíblia, em poucos lugares há uma apresentação da soberania de Deus, como no livro de Daniel, e é estranho. Você não acha estranho? Eu acho estranho. Eu fico lendo e pensando, gente, Daniel foi para a Babilônia com 15, 16 anos. A Babilônia era um império. A Babilônia esmagou o país dele. A Babilônia escravizou as pessoas, matou, usou de violência. O império babilônico engolfou a Palestina, roubou todas as perspectivas de todas as outras nações, todos os grandes impérios, massacrou Israel. Daniel podia pensar, Deus não pode fazer nada a respeito disso, mas Daniel disse, Deus é que comanda a história, Deus é soberano. Você imaginou isso? O país dele foi esmagado, as pessoas foram assassinadas, ele foi levado escravo, com 15 anos de idade foi tirado da sua terra, teve que aprender nova língua, estava lá como escravo naquele lugar. Mas ele lembra, por exemplo, em Daniel 4:26, Deus é o Deus que domina os céus e a terra. Ele tem todos os seus reinos em suas mãos. Nabucodonosor parece grande, mas ele está nas mãos de Deus. A Babilônia pertence a Deus. Tudo faz parte daquilo que Deus faz. Nada pode escapar. A mão de Deus define a história. A mão de Deus define a minha história. Não vou ficar aqui na Babilônia com o síndrome de Marte. A mão de Deus define a história. Eu sirvo a um Deus soberano. Esse é o desdobramento eterno do plano de Deus, ou seja, o verdadeiro conhecimento de Deus faz nós termos pensamentos grandiosos sobre Deus em qualquer circunstância. E a verdade central, que está em Daniel 4:25, conforme Daniel 5:21 diz, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens. Não é engraçado isso? Nabucodonosor parecia estar fazendo tudo o que ele queria, mas Daniel diz, o Altíssimo domina sobre o reino de todos os homens. Foi ensinado por Daniel a Nabucodonosor nos capítulos 2 e 4 que Deus era soberano. Foi ensinado por Daniel a Belsazar no capítulo 5, de 18 a 23, que Deus era soberano. Essa verdade foi reconhecida pelo próprio Nabucodonosor em Daniel 4, 34 a 37. E o rei Dario teve que confessar no capítulo 6, versículo 25 e 27, que Deus era soberano. E a soberania de Deus era a base da oração de Daniel e não a base da sua desculpa. Ele não disse, Deus é soberano, domina as nações, faz tudo, então ele faz, eu vou ficar aqui vivendo minha vida, porque eu estou tendo uma boa vida na Babilônia se eu não fizer nenhuma bobagem. Não. Ele tem confiança nesse Deus soberano para desafiar aquelas autoridades, aqueles poderes. Vão te jogar numa cova de leões, então joguem, porque o povo que conhece Deus se levanta, se torna ativo pela glória de Deus, não é apático. Isso não é conhecer Deus, é conhecer sobre Deus. E nós sabemos que os seus amigos seguiram o mesmo caminho, no capítulo 3. Essa verdade se constitui a obra-prima de toda a revelação de que Deus faz em Daniel, nos capítulos 2, 4, 7, 8, 10, 11 e 12. Deus sabe, Deus domina, Deus faz todas as coisas segundo a sua vontade. Deus trouxe Israel para cá para puni-los. Deus pode nos levar de volta. O reino de Deus é um reino de justiça. Deus vai triunfar no fim. A Babilônia parece poderosa, mas está nas mãos de Deus. Eram esses os pensamentos de Daniel sobre Deus. Ele podia pensar, como muitas pessoas, eu sou escravo desde 15 anos de idade, fui tirado da minha casa, minha juventude foi jogada fora, aqui ainda tentei ser fiel, não comi das iguarias do rei.
Não, não, Daniel não é assim, ele conhece Deus. Essa é a melhor evidência de que alguém conhece Deus, e não simplesmente sobre Deus. De que alguém conhece Deus, como Lutero, como Calvino, como Paulo, como Daniel, e não só sobre o Deus deles, ou o que eles falaram a respeito de Deus. Isso nós podemos decorar. Então, no capítulo 2, 20, 21 e 22 diz: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda as épocas e as estações. Ele destrona os reis, e é Ele que estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios. Ele conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com Ele. Conhecer Deus faz você ter pensamentos grandiosos sobre Deus, que influenciam sua vida totalmente. No capítulo 9, 4, 7, 9, 14, ele diz: ó Senhor, Deus grande e temível, que mantém a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Senhor, tu és justo. O Senhor nosso Deus é misericordioso e perdoador. O Senhor, o nosso Deus, é justo em tudo que Ele faz. Ele nos mandou para cá e Ele foi justo. Ele fez isso e Ele é justo. Ele sempre é justo. É assim que nós pensamos sobre Deus. Nosso conhecimento sobre Deus está nos levando a esta vida, nos faz levantar com energia, sermos ativos. Nossas orações lá em nossos quartos estão expressando um Deus assim? Será que essa tremenda consciência da santa majestade de Deus, da sua perfeição moral, da sua graciosa fidelidade, tem sido o alimento da nossa alegria? E nós podemos falar como aquele homem: ó, aquilo tudo perdi aquilo tudo, mas não foi nada, porque na verdade eu conheci Deus e eles não conheceram. É isso. Será que essas verdades, como disse Spurgeon, nos mantêm humildes, nos mantêm dependentes, nos mantêm respeitosos, nos mantêm obedientes? Ou nós conhecemos verdades que não têm nenhum poder para nos fazer obedientes? Será que acontece conosco assim como aconteceu com Daniel? Este é um teste que nós podemos medir o quanto pouco nós conhecemos Deus. Em terceiro lugar, os que conhecem Deus são ousados por causa de Deus. É o que a Bíblia diz. Esses são os testes para nós sabermos: eu conheço Deus. Daniel e seus amigos eram homens que aceitavam riscos. Você aceita risco por causa da glória de Cristo? Aceita riscos. Isso não era temeridade, porque temeridade é você achar assim: vou fazer isso tudo, Deus, porque nada vai abalar, porque não vai acontecer nada, porque Deus está comigo. Não, isso é temer, isso é maluquice. Eles não eram temerários, eles sabiam o que estavam fazendo, eles calcularam o preço. Ele vai me jogar na cova dos leões, o rei vai me jogar na fornalha. Não era loucura, não era... Eles sabiam, eles tinham pensado. Ele sabia qual era o resultado: eu vou agir assim e o rei vai agir assim. Eu não vou ficar decepcionado, porque muita gente é decepcionada com Deus. Pô, eu obedeci a Deus, fiz o que Deus quis na minha juventude, Deus não me honrou. Porque as pessoas dizem: Deus não honrou ele. Sabe? Aquele cara não tinha calculado o preço. Ele estava brincando. Esses caras não, eles não ficaram decepcionados, eles sabiam, é isso. Então isso não perturbava eles. Ou seja, se Deus interferisse misericordiosamente, interferiria. Se Deus não interferisse, eles continuariam indo em frente. Não era isso que fazia eles ir para frente. Isso não os perturbava. Por quê? Uma vez que aqueles jovens estavam convencidos que aquela era a atitude certa para Deus ser glorificado, então, como diz um velho escritor de séculos passados, eles sorridentes lavavam as mãos quanto às consequências, igual Pilatos fez: eu lavo minhas mãos quanto às consequências, sabe? Eles falavam: olha, qual vai ser a consequência? Eu não sei. Aí os caras podem me matar, Deus pode livrar, mas não importa, nós sabemos que é isso que Deus quer, é isso que nós vamos fazer. Como os apóstolos, como está em Atos 5:29, eles disseram: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Nós vamos chicotear vocês. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. E eles foram chicoteados mesmo. Nós vamos matar vocês.
é preciso obedecer a Deus antes que os homens. Então, vamos lá. Então, é isso que Paulo diz em Atos 20, 24, todavia, eu não me importo, porque se ele se importasse, ele ia ter aquela cara de Marte, né? Vocês vão pegar, todavia eu não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida que Deus mandou eu correr. Não importa. O conhecimento de Deus nos faz correr riscos. É isso, esse era precisamente o espírito de Daniel, o espírito de Sadraque, de Mesaque, de Abednego, e também o espírito de todos os que conhecem Deus. Sabe? Não adianta nós decorarmos o que Calvino escreveu, o que Lutero escreveu, o que Spurgeon escreveu, o que os puritanos escreveram. Isso é maravilhoso. Quem dera todos soubessem. Sem saber a verdade, nós não temos nada, porque Daniel diz, um povo que conhece Deus. O conhecimento de Deus começa a fluir a sua palavra, mas você vê, você tem que conhecer o próprio Deus, porque todo o objetivo do conhecimento dessas coisas é esse conhecimento de Deus que faz a gente se levantar e se tornar ativo para a glória de Deus na vida. E uma vez decididos, nós aceitamos ousadamente, sem excitação, qualquer desfecho que possa ter, não importa, chega de apontar para as outras pessoas. Você vê, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel não pensaram, o que a igreja vai fazer? Eu não vou, só eu que vou orar na janela? Quantos diáconos estão orando na janela? O meu irmão tal não está orando na janela, o irmão tal não está orando na janela, aquele está na janela, aquele pessoal está no engano, eu vou orar na janela não. Quando um homem que conhece Deus, ele se levanta, ele tem energias para obedecer, não importa se o mundo inteiro resolver não obedecer mais, nem a igreja. A Bíblia não diz que o povo de Israel inteiro foi jogado na fornalha de fogo, formou fila. Não, diz que foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Não, foi todos os judeus. O que eles fizeram, eu não sei. Mas aqueles 3 jovens não se importavam. Eles não ficaram pensando, cadê o resto? Gente, só nós aqui, para se jogar na fornalha? Quando você olha para os outros, você está dizendo, eu não conheço Deus, eu faço parte de um grupo, o que o grupo vai fazer? Tomara que eles não decidam fazer uma coisa muito maluca. Não. O curso de ação estava claro para eles, é isso que Deus quer, é isso que vai glorificar a Deus, vamos em frente. Quando alguém aconselhou Lutero a não ir para Worms, eles vão te matar, você não tem como sair de lá. Há 100 anos atrás, John Hus acreditou lá no que o Papa disse e foi queimado. E Lutero disse, olha, ainda que haja tantos demônios em Worms como há telhas naquela cidade, eu vou lá, é isso, não importa. Não adianta só eu conhecer o que Lutero conhecia. Lutero conhecia Deus, e o conhecimento que ele tinha de Deus, e não a respeito de Deus, fez ele se tornar ativo contra todos os poderes do mundo, poderes que nós nem imaginamos, correr todos os riscos. Essa é a verdade, isso é conhecer Deus. Este é um teste com o qual nós podemos nos medir nesta noite. Eu conheço Deus. Conheço o Deus dessas pessoas. Eu posso explicar as doutrinas, mas eu conheço Deus. Em quarto lugar, os que conhecem Deus têm grande alegria em Deus, é o que a Bíblia diz. Uma pessoa com aquele espírito de Marte, como se servir a Deus fosse carregar uma cruz terrível pela vida, simplesmente. Não conhece Deus. Não existe paz comparável da pessoa que se mantém imbuída da certeza de que conhece Deus. Quem conhece Deus, como a Bíblia diz, ele pode dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos separará do amor de Cristo? A angústia, a morte, a dor, a aflição, o governo, a sentença de morte? Nós estamos bem certos que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso é relacionamento vivo. Ninguém pode agir assim só porque conhece a doutrina certa. Eu conheço aqui,
olhei lá no Facebook de Paulo, decorei as frases, não é? Eu sempre leio os twitters de Paulo e eu vou em frente. Não pode, não é suficiente, não é isso que faz, sabe? Essa é a paz, como Paulo diz em Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz para com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O próprio Espírito, diz Paulo, testemunha ao nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Os que justificou, Ele também, eu estou fazendo um pupurri, para usar uma palavra bem antiga, não é? Os que justificou, Ele também, ou medley, para ficar um pouco mais atual, né? Se Deus justificou, também glorificou. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o futuro será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, queridos? Isso é conhecer Deus. É conhecer Deus, essa é a paz de Sadraque, Mesaque e Abednego, é a paz de Daniel no meio da Babilônia. Eles não ficaram, eu sou jovem, a cultura aqui é muito obscena, aqui no palácio tem harém, é uma mulherada para lá, uma mulherada para cá. Eles, todo mundo na minha idade está fazendo isso e aquilo, todo mundo aqui é rico, todo mundo vive na opulência, como é que eu posso resistir a isso tudo? Não, eles não ficaram assim, e nem eles deixaram de viver a vida da Babilônia, andando como mártires pela Babilônia. As pessoas pensavam, coitado do Daniel, pobre coitado do Sadraque, do Abednego, também com os nomes desses, né? A razão do contentamento era essa de Paulo. Então, Daniel 3,15 diz, mas se vocês não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas, e que Deus pode livrá-los das minhas mãos, disse o rei. A resposta deles é clássica: não precisamos defender-nos diante de ti. Isso parece a resposta de alguém que está com medo, ou de alguém que simplesmente leu a última frase de Paulo no Facebook, ou no Twitter. Eles responderam para o rei que disse, vou jogar vocês na fornalha, no fogo, está vendo aquele fogo lá, aquela churrasqueira enorme, é lá, vou jogar vocês lá. E eles disseram, nós não precisamos nos defender diante de ti, sem medo. E depois eles disseram, o Deus a quem prestamos culto pode nos livrar das tuas mãos, ó rei. Cortês, mas indiscutível. Eles estão dizendo, nós conhecemos Deus. Essas ameaças não nos apavoram. Mas, se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não vamos prestar culto a esse Deus que você está falando. Então, comece o churrasco. É isso, sabe? Não importa. Nós sabemos a verdade, nós conhecemos Deus, então nós estamos nos levantando. É isso que Daniel estava dizendo, o povo que conhece Deus em meio a mentira e ao engano, que ele estava dizendo, mas o povo que conhece Deus se levanta, se torna ativo. Esse é o conhecimento de Deus, ele muda tudo. Não importa, não faz diferença, vivendo ou morrendo, sendo queimado na fornalha ou não, nós vamos obedecer a Deus. Não, então ninguém pode dizer conhecer esse Deus e dizer, não consigo, obedecer a Deus é muito difícil, então quando obedecer a Deus como um mártir. Isso é não conhecer Deus, porque conhecer Deus causa alegria. Agora, nós desejamos tal conhecimento, foi isso que nós viemos fazer aqui nesta noite, é isso que a gente vai fazer quando a gente abre a nossa Bíblia em nosso quarto, adquirir conhecimento de Deus. Então nós precisamos reconhecer nesta noite quão pouco e pequeno tem sido o nosso conhecimento sobre Deus. Nós precisamos começar a nos medir, não só por poder recitar a confissão de fé de Westminster, ou saber explicar todas as doutrinas da graça, ou mostrar como as pessoas não conhecem elas. Conhecer Deus nos torna ativos para a vida de santidade que glorifica a Deus no mundo, nos faz destemidos, tira a síndrome de Marte, não faz a gente olhar nada como perda, perdi isso, perdi aquilo, não faz o mundo sentir pena de nós,
O mundo pode até nos achar louco, mas não sentir pena. Pedro disse que o mundo não entendia, essas pessoas sofrem, estão cheias de júbilo, as pessoas estão malucos, estão ficando loucos, mas eles não sentiam pena. O mundo não pode sentir pena de nós. O mundo não pode dar um bocejo, como eu disse outro dia, e ir para casa a nosso respeito. Eles podiam ouvir Estevão e odiar Estevão, apedrejar Estevão, mas nunca pensar, pobre coitado, esse cara aí. Mas pelo modo como nós oramos, sabe, é mostrado o que está no nosso coração. Esse homem cheio do conhecimento da soberania de Deus, jamais se desculpou dizendo que Deus soberano ia fazer as coisas. Quem fala isso não conhece Deus, é porque ele só ouviu falar sobre a soberania de alguém, não conhece o Deus soberano. Esse conhecimento da soberania de Deus não o humilhou, não fez ele se levantar, se tornar ativo e fazer proezas. Então tudo que ele conhece acaba se transformando em mais desculpa para uma vida, sabe? Em segundo lugar, nós temos que andar com Cristo. Jesus, ele não só conhecia a soberania de Deus, ele era soberano. E não é engraçado que ele é o homem que mais ora na Bíblia? Jesus era soberano. Eu fico abismado quando tem que acabar. Quando as pessoas, alguém está sofrendo, morre alguém, vem alguém falar em soberania, eu fico logo irritado. Porque hoje aquela pessoa está banalizando o acontecido. Ele não está honrando Deus com a soberania. Abraça assim a viúva, o viúvo. Olha, Deus é soberano. É como quem diz, morreu. Mas Deus quis isso. Mas Jesus, o Deus soberano, quando encontrou Marta e Maria, chorou com elas, sabe? Chorou. Jesus chorou. Mateus 11, 35, né? Se não me engano. Chorou. Ele não chegou lá, ó, soberano, Pai soberano, chegou a hora do Lázaro, partiu. Jesus orava, as pessoas acordavam de manhã, cadê Jesus? Estava orando. Ele não, sabe, quem fala, eu conheço Deus soberano, então eu não oro, eu não faço, porque Deus faz, eu não crio meu filho, eu não faço isso, eu não disciplino, eu não faço, eu estou deixando Deus fazer. Não, Daniel diz, o homem que conhece esse Deus, se levanta, se torna ativo, para a glória de Deus, ele faz algo, ele se sente compelido, ele se alegra em Deus, ele corre risco, ele conhece Deus. Essas são a maneira de nós aferirmos se nós conhecemos Deus. Ele não se torna mundano, a graça de Deus. Agora eu aprendi sobre a graça. O que você aprendeu? Fui justificado pela graça, agora eu posso viver, pecar. Paulo diz, essas pessoas, elas negam o poder do Evangelho. Tudo para elas, torna elas piores do que elas eram antes. O Evangelho que elas dizem conhecer não deu a elas energia. Paulo diz, o amor de Cristo nos constrange. Em 2 Coríntios, né? Quando um morreu por todos, logo todos morreram. Como nós viveremos em pecado, se nós já morremos para o pecado? Ele morreu para nos livrar desse presente mundo século mau. O povo que conhece seu Deus se levantará e fará proezas. Nós precisamos muito mais do que conhecer sobre Deus. O povo que conhece o seu Deus, o seu Deus, o seu Deus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Holy, 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 Lord God Almighty. All thy works shall praise thy name in earth and sky and sea. Holy, 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 merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. God in three persons, blessed Trinity.